Somos o grupo 2 da disciplina de automação de sistemas. Vamos apresentar nosso projeto de intertravamento lógico da chave seccionadora 89153, modelado e simulado pelo software CAD-Simu. O desafio proposto constitui em desenvolver o circuito lógico de intertravamento da chave seccionadora 89153, garantindo que sua operação ocorra apenas em condições seguras, conforme os princípios de um sistema de automação de subestações, a SAS. Temos o nível 0, que seria o nível de processo, o nível de bake, que seria o nível 1, o de estação, que seria o nível 2, e o centro de comando, que seria o nível 3, além de simular todos os intertravamentos internos e externos. Aqui temos as condições de fechamento e abertura, sendo bloqueios o relé térmico, o relé de mínima tensão e a manivela. E de intertravamentos tem o disjuntor, né, que é o 52152, e a chave seccionadora de terra 89154. Meu nome é Lara e vou apresentar sobre o nível de processo, também conhecido como nível 0. Esse nível representa o pátio da subestação, onde se encontram os principais equipamentos de potência, disjuntores, TPs, TC, chaves seccionadoras e seus atuadores. No desenvolvimento do projeto e da lógica de controle das chaves seccionadoras, foram considerados os seguintes elementos de bloqueio e intertravamento: manivela, relé de mínima tensão, relé térmico, chave seccionadora e o disjuntor adjacente à chave, como o Alisson já havia dito antes. Esses elementos estão agrupados em um primeiro bloco lógico, esse aqui, comum tanto para a chave de abertura quanto para a chave de fechamento. A lógica de fechamento da chave, ela inicia com o bloco OU, no qual uma entrada representa o contato remoto e a outra entrada representa um comando local e a realimentação do circuito. No comando local, representada por uma porta END, que é esse primeiro bloquinho, temos a chave de liga, que é o BF1, o intertravamento com a chave de abertura para evitar o fechamento simultâneo com a abertura e a chave... o switch SRL, que representa o seletor local remoto. No comando remoto, temos uma outra porta END com a entrada do nível superior, que seria o nível de bay, e o seletor remoto, que seria esse daqui. E a realimentação. Então, aqui temos a entrada do local, entrada do remoto e a realimentação. Esse outro bloquinho aqui, que é um bloco E, que reúne todas as saídas. A saída do S1, que seria a saída do primeiro bloquinho, que está os intertravamentos, e a saída da porta OU, que garante que venham os comandos local ou remoto. A condição de fim de curso, indicando que a chave pode ser aberta ou fechada. Para a lógica de abertura, a estrutura é muito semelhante à de fechamento, com algumas alterações. No bloco E, local, temos a chave BA1, que é o comando de abertura, a chave BF1, como intertravamento, que impede a ação simultânea com o fechamento, a verificação do local remoto, que impede a abertura se estiver em modo remoto. Também é utilizado, aqui em cima, como podemos ver, um bloco biestável, que representa diretamente o estado da chave seccionadora 89153. O 7 representa a lógica de fechamento e o reset a lógica de abertura, sendo um fechado e o 0 aberto. Como a chave seccionadora não atua instantaneamente, há um tempo de acionamento do motor, foram implementados 2 relés temporizadores de 2 segundos, um para o fim de curso de abertura e outro para o fim de curso de fechamento. Isso garante que os comandos respeitem o tempo necessário para a operação mecânica da chave. Para possibilitar o comando remoto da chave seccionadora, todos os comandos físicos foram representados no projeto, sendo conectados ao IED, responsável pelas funções de proteção, controle e supervisão. Esses contatos permitem a interligação entre o nível de processo, que seria o nível 0, e o nível de bay, que garante que os sinais do campo cheguem corretamente ao sistema de automação. Agora, meu nome é Rafael, eu vou explicar do circuito de fechamento da chave seccionadora 89153. Esse circuito está dividido em 2 caminhos, um para o comando local e um para o comando remoto. Ambos são controlados pelo IED no nível de bay. Começando pela parte da esquerda do circuito, nós temos um bloco lógico que apresenta as permissões básicas, já comentado pelos meus colegas Alisson e Lara, para o fechamento. Também no modo local quanto remoto. Essas permissões são o IN105, que representa o estado do disjuntor 52152, e o IN106, que representa o estado da chave 89154, que é a chave terra. O IN103 é um relé auxiliar, que representa os bloqueios do sistema da chave seccionadora. E o IN104 indica a posição, se ela está no seletor local ou remoto. Além disso, os sinais, temos também o botão de PB4,
que é o botão de fechamento local IED. O IN102 representa o contato A da própria chave, indicando que ela está fechada. E o sinal L4 representa que o sistema está operando no modo local ou remoto, no nível de B. Ou seja, para que a chave 89153 possa ser fechada, é necessário que todas essas condições anteriores ditas estejam atendidas para garantir segurança no funcionamento, tanto no comando local quanto no remoto. Agora, passando para o próximo, que é o circuito de abertura da chave seccionadora. Assim como no circuito fechado, eu também tenho as duas vias, o comando local e o comando remoto. Ambas são processadas pelo ED no nível de B, que é o nível 1. A lógica começa com um bloco de permissão, como anteriormente, que tem a função de verificar se a abertura pode ser realizada com segurança. Essa verificação é feita principalmente por um relé auxiliar, que representa os bloqueios do sistema. O circuito de abertura se diferencia do fechamento basicamente por dois elementos. O botão PB3, que nesse caso atua como botão de abertura do ED, e o IN101, que representa o contato B da chave, indicando se ela está aberta. Quando essas condições são atendidas, o IED pode realizar a abertura, seja por comando local ou remoto. No nível de estação, que seria o nível 3, temos o fechamento, né? Comando de fechamento. E tem o fechamento local, que é o SRL1, que é o sinal local remoto, do nível 0, em modo local. O LR1, que é o seletor local e remoto, no nível 1, modo local também. E o C1, comando de fechamento do nível 2. Para o fechamento remoto, o LR2, que é o sistema operando remotamente, no nível de estação. O inversor lógico, que garante o local que esteja desabilitado. Esses sinais entram em um bloco end, e por fim, os caminhos local e remoto são unidos num bloco maior ou igual a 1, que libera o fechamento pelo menos se 1 for verdadeiro. E agora no comando de abertura, temos a abertura local, né? Que o SRL1, o sinal local remoto do nível 0, no modo local. O LR1, seletor local remoto, no nível 1, no modo local também. E o C2, que é o comando de abertura do nível 2. Todos os sinais passam por um bloco end, autorizando a abertura local. E para a abertura remota, o LR2 é sistema operando em modo remoto, no nível de estação, o inversor lógico, garantindo que o local esteja desativado, e com isso esse circuito garante que a operação da chave só ocorra com segurança, validando as permissões para fechar ou abrir, conforme o modo de operação local ou remoto. No centro de controle de abertura e fechamento, é só a gente dar um comando, né, de fechadura ou abertura para os outros níveis. Agora, dando início à nossa simulação, iniciando pelo nível de processo, aqui colocamos a chave seletor remoto em local, damos um pulso na botoeira de liga e acionamos o fechamento da chave. Após passar o tempo de 2 segundos do motor, podemos fazer o mesmo processo para a abertura da chave. Agora, abrindo a chave já está aberta. Agora, para o nível de B, que seria o nível 1, teríamos que colocar a chave em remoto para obedecer à hierarquia. No nível de B, que seria o nível 1, precisamos colocá-lo em local para poder fazer o acionamento por aqui. Depois de colocar em local, que é o PB2, apertaremos o botão PB4 e a chave pode ser fechada. Perfeito. O mesmo processo se repetiria para a abertura. Com o PB2 em local e o nível de B em remoto, apertando o PB3, eu consigo fazer a abertura da chave. Como podemos ver, de fato, ela abriu e aqui foi para 0. Se eu apertar o PB1, eu mudo o nível de B para remoto, e agora o acionamento da minha lógica pode ser feita pelo nível de estação. Com os outros níveis em remoto, obedecendo a hierarquia, colocamos o nível de estação em local. Assim eu consigo fazer o fechamento do disjuntor, apertando o C1 pelo nível de estação. Ao realizar o fechamento, devido aos intertravamentos, agora eu consigo fazer a abertura. O disjuntor de fato abre. Agora, mudando o nível de estação para remoto, eu consigo realizar o fechamento da chave pelo nível de controle, que seria o nível 3. A chave fechada. Consigo, com todos os outros níveis em remoto, realizar localmente a abertura da chave. E a chave abriu. Com os outros níveis em remoto, obedecendo a hierarquia, colocamos o nível de estação em local. Assim eu consigo fazer o fechamento do disjuntor, apertando o C1 pelo nível de estação. Ao realizar o fechamento, devido aos intertravamentos, agora eu consigo fazer a abertura. O disjuntor de fato abre.
Agora, mudando os intertravamentos com o disjuntor fechado, mesmo com a chave local remoto sendo colocado em local, no local do nível de processo, eu não consigo realizar o fechamento. Da mesma forma que, pelo fato de estar em local a chave seletora, eu também não consigo fazer em remoto esse fechamento. Até porque o disjuntor ainda está ativo. Exatamente. Então, nenhum dos... Mesmo se eu colocar aqui a chave em remoto, eu ainda assim não consigo fazer o fechamento da chave, mesmo do nível remoto. Exato. O mesmo acontece se eu tirar este intertravamento e, por exemplo, fechar a chave terra. Ou deixar os dois, por exemplo. Ainda assim, eu não consigo fazer a abertura de nenhum dos níveis. Agora, podemos ver, mesmo colocando em remoto, aqui esse nível, eu ainda não consigo realizar o fechamento pelo nível de estação. A chave ainda assim permanece aberta. Porque a chave em terra está impedindo, que é uma condição de bloqueio. Exatamente. Agora, se eu tirar esses intertravamentos e deixar habilitado para funcionar, mas deixa o nível 0 em local e tente fazer o fechamento, eu não consigo, porque esse aqui está em local e não está obedecendo o nível de hierarquia. Da mesma forma que, se eu deixar esse em remoto, mas deixar aqui no nível de bay em local, no nível de estação, eu não consigo habilitar para poder fazer o movimento da chave seccionadora. O mesmo vale para a abertura. Como ela já está aberta, eu não consigo abrir, porque algo que está aberto não tem como abrir de novo. E com isso encerramos o nosso trabalho dessa segunda parte da disciplina. Muito obrigada. Obrigado. Tchau, professor. Abraço. Um abraço.